Olá, a TV PEN UFRJ tem o prazer de iniciar mais uma conferência, intitulada Arqueologia em São Martinho de Dume, proferida pelo professor Luís Fontes, da Unidade de Arqueologia da Universidade do Minho, em Portugal. O professor Luís Fontes já participou de eventos presenciais promovidos pelo PEN UFRJ, com destaque às suas participações em nossas semanas de estudos medievais, trazendo importantes reflexões a respeito da arqueologia medieval para o público brasileiro. Seguindo o perfil das apresentações anteriores, a conferência tem pouco menos de 30 minutos e é sucedida por um vídeo de divulgação produzido por sua unidade de pesquisa na Universidade do Minho. Esse vídeo tem cerca de 10 minutos e apresenta um panorama da ocupação geográfica do Mosteiro de Dume e dos seus arredores, dos primeiros séculos medievais até inícios do século XX. Gentilmente, o professor disponibilizou outro material de referência a respeito do assunto, bem como seu e-mail de contato. Tanto o link de acesso ao material quanto o contato do professor encontram-se na descrição deste vídeo. Muito boa tarde para todos, boa tarde aqui em Portugal. Muito obrigado pelo convite que me fizeram através da professora Leila Rodrigues da Silva, que agradeço, e tenho muitíssimo gosto na impossibilidade de, julgo que tão cedo, ir aí ao Brasil, poder contar um pouco do trabalho que vamos fazendo aqui em Portugal e em Braga em particular é um bom motivo de alegria. E falarei de arqueologia em São Martinho de Dume porque é um tema que julgo que interessará a todos vocês. Foi um tema que foi também São Martinho de Dume privilegiado pela investigação da professora Leila Rodrigues da Silva, e estou certo que ela, nas suas aulas e dos seus colaboradores, refere sempre a importância de São Martinho de Dume do ponto de vista histórico ou cultural. E agora cabe-me a mim falar um pouco mais sobre a importância arqueológica também do sítio de Dume, onde o São Martinho fundou um mosteiro em meados do século VI. Permitam-me agradecer também a Juliana Rafaela e ao Paulo Duarte pelo enquadramento que torna possível esta gravação, e felicitá-los pelo empenho que têm tido nesta época tão complicada, criarem instrumentos de promoção do conhecimento e de divulgação e de estímulo em relação aos alunos sobre estas matérias que também interessam. A minha ideia, ao falar sobre a arqueologia de São Martinho de Dume, passa por três tópicos principais. Estudar um pouco como é que aconteceu o processo de escavações arqueológicas e de investigação junto da igreja onde se conservam as ruínas do mosteiro de São Martinho de Dume. Depois falar um pouco mais, digamos, da importância dessas ruínas no contexto das arquiteturas e da paisagem dessa época, do século VI. E, em terceiro lugar, referir o processo de, digamos, de transferência social de todo esse trabalho na forma de construção de um núcleo museológico que foi inaugurado em 2017 e que permite ao visitante justamente conhecer, através das ruínas arqueológicas que estão visitáveis nesse núcleo museológico, conhecer o tema de São Martinho de Dume e da história daquele sítio e de como ele representa uma parte da paisagem cultural bracarense e, portanto, também me interessa valorizar esse aspecto, digamos, da, entre aspas, utilidade da arqueologia. Neste caso,
na sua dimensão, digamos, de musealização e de colocação ao dispor do público de um conjunto de instrumentos que lhes permitam conhecer as ruínas e a história do sítio. Porque justamente ao serem escavadas e investigadas e divulgadas, as ruínas deixam de o ser assim, isto é, as ruínas transformam-se em monumento, e em monumento que é o mediador, digamos, da história. O primeiro ponto, que é um pouco a história da intervenção. Aqui só um breve apontamento para dizer que a Unidade de Arqueologia da Universidade do Minho desenvolve projetos de estudo, conservação e valorização e divulgação do património arqueológico e arquitetónico da região de Braga e do norte de Portugal, em particular. Tem uma componente de apoio aos projetos de ensino através da organização dos estágios curriculares das licenciaturas de Arqueologia, dos mestrados e dos doutoramentos. E tem também uma componente da extensão social, que é, em articulação com as entidades públicas e privadas, desenvolve projetos expositivos, conferências, palestras, organiza visitas guiadas, etc. Portanto, a Unidade de Arqueologia atua nestes 3 níveis, já desde há 43 anos. É a única unidade de arqueologia institucionalmente criada por uma universidade em Portugal e que tem a responsabilidade de estudo histórico-arqueológico da cidade de Braga e do seu território. E é neste contexto desta atuação da Unidade de Arqueologia que, em 1987, fomos solicitados para fazer umas primeiras escavações arqueológicas em São Martinho de Dume, porque a população pretendia ampliar a sua igreja, que estava, além de ser pequena para a quantidade de população crescente da freguesia e da paróquia. A igreja estava em mau estado de conservação e, portanto, foi apresentado pela paróquia de Dume um projeto de ampliação que implicava revolvimento do subsolo. E a lei portuguesa estabelece que em sítios com reconhecido interesse arqueológico, como era o caso de Dume, que as fontes documentais e os testemunhos à superfície revelavam que existiam importantes ruínas arqueológicas no subsolo, portanto, foi colocada a condicionante de, antes de se elaborar o projeto de ampliação da igreja, que se fizessem sondagens arqueológicas para ver se era execuível fazer o projeto que pretendia. Começou em 1987. Foram realizadas as primeiras sondagens que confirmaram que existiam ruínas. O processo do novo projeto de arquitetura foi alterado, com alguma conflitualidade com a população, porque tiveram que estar à espera, demorou muito tempo, achavam que iam ficar sem a igreja. Portanto, este é um aspecto que também é muito interessante, que é a arqueologia, quando atua sobre sítios que são dinâmicos, que são vivos, que são vividos pelas populações, a arqueologia só consegue realizar-se e concretizar-se se tiver diálogo com essas populações. Foi isso que nós conseguimos, apesar das dificuldades. Desenhamos um novo projeto que alterava o que inicialmente tinha sido proposto e que possibilitou que se, por um lado, concretizar a ambição da paróquia de ter uma igreja ampliada, e, por outro lado, possibilitou-nos a nós, arqueólogos, alargar o perímetro da escavação, inclusivamente escavar por baixo da igreja paroquial e criar as condições para que, com a nova igreja, também se conservassem as ruínas e, portanto, pudesse simultaneamente conviver esses 2 níveis, digamos, de utilização possível do espaço.
No subsolo, ruínas arqueológicas para a visitação. No piso normal da igreja, a manutenção do culto e para a paróquia. E foi isso que se conseguiu, um projeto, enfim, que envolveu muitas entidades, com financiamentos, muito investimento, que foi terminado em 2017 com a inauguração final do Núcleo Museológico de Dume, que incorpora um edifício que alberga o túmulo de São Martinho de Dume, e vocês vão poder ver estas imagens do núcleo museológico e das ruínas e dos seus conteúdos expositivos num PDF que vos vai ser facultado pelos vossos professores, e também num vídeo que conta esta história de um modo mais atrativo, digamos assim, visualmente, e com uma fluidez um bocadinho melhor do que aquela que é a minha, porque estou a recuperar toda a informação de mais de 30 anos para as escavações arqueológicas. Mas a verdade é que em 2017, justamente 30 anos depois de termos começado a intervenção arqueológica em Dume, demos por concluído o projeto de conservação, de valorização, musealização e de divulgação do sítio arqueológico de Dume, cujas ruínas conseguimos que fossem classificadas como monumento nacional, como acontece, elas estão classificadas como tal, e que desde a sua abertura já tiveram alguns milhares de visitantes, e quando for possível viajar novamente entre os continentes, convido-vos naturalmente a visitarem o Núcleo Museológico de Dume, porque estou certo que vos vai surpreender pela própria configuração do núcleo, que faz com que as pessoas do pátio exterior entrem no edifício, descem a uma cave e depois regressam outra vez à atualidade, e regressam mais ricos, mais enriquecidos com informação que lhes permite justamente compreender as transformações da paisagem, que é a paisagem que hoje existe. O segundo tópico, que é que ruínas é que são, as arquiteturas, etc., as influências que revelam, é o tema que vou desenvolver agora, porque tem aspectos particulares que julgo que são interessantes e que foram proporcionados justamente pela investigação que se realizou e que permitiu renovar o conhecimento relativamente a esta matéria das arquiteturas cristais antigas, da questão das influências artísticas, etc. Desde logo, o mosteiro de São Martinho de Dume, instituído por São Martinho, com a colaboração do rei suevo Charrarico, em meados de cerca de 558, meados do século VI, é um edifício que reaproveita, reutiliza uma antiga vila romana que tinha sido fundada aí no século I depois de Cristo. Portanto, nos arredores de Brácara Augusta, à margem de uma das principais vias romanas que ligava Brácara Augusta a Astúrica Augusta, um magnate brácaro, digamos assim, construiu uma vila de feição, digamos, romana, que esteve ativa até ao século V, VI, foi apropriada pela corte sueva, que aí instalou um mosteiro, entregando o governo desse mosteiro a São Martinho. Em complemento, o rei suevo mandou construir aí uma grande igreja dedicada a São Martinho de Tours, e que o enquadramento histórico-mitológico diz que porque o seu filho foi curado de uma doença e através de uma relíquia de contacto vinda de Tours, o rei suevo decidiu então agradecer a cura do filho e a sua conversão ao catolicismo, mandando edificar uma grande igreja. Trata-se de um grande edifício
com cerca de 33 metros de comprimento no sentido longitudinal da nave, por 22 metros de largura na zona do cruzeiro. É uma igreja de nave retangular única, com uma cabeceira com 3 ábsides, trilobada, que é um modelo não latino, isto é um modelo de inspiração do Mediterrâneo Oriental, da zona da atual Síria, e que se difundiu pela zona do Adriático, por Ravenna, e depois chegou a Braga por 2 vias possíveis, ou por via marítima ao longo do Mediterrâneo e da costa atlântica, até porque São Martinho, por exemplo, chegou à Galécia, aportando justamente num porto galego, portanto ele veio de barco. Pode também ter vindo por via continental, através de Tours, onde estava também o bispo de São Martinho, e que, portanto, através da Corte Franca, pode ter sido um veículo de transmissão de modelos e que pode ter vindo por via continental. O que é importante sublinhar é que o modelo arquitetónico da igreja de São Martinho de Dume, de meados do século VI, revela influências do Mediterrâneo Oriental. Isto é, daquilo que historiograficamente se diz, é um modelo de tradição bizantina. Aspecto que sempre foi recusado pela generalidade da historiografia tradicional, porque entendia que o período suévico e, de certo modo, o visigótico não tinha expressão cultural própria, autónoma, e, portanto, era uma espécie já de Idade Média, buraco negro, onde para o discurso historiográfico tradicional não era possível que houvesse grandes criações artísticas, etc. A verdade é que a arqueologia demonstrou com evidência material que esses edifícios existiam. São Martinho de Dume, muitos mais outros. Logo depois, no século VII, São Frutuoso fez para edificar um mausoléu que reproduz justamente o modelo Ravenate de Gala Placídia, portanto, de tradição também, digamos, bizantina. E tudo isto se refere a um contexto do século VI de profundo dinamismo na zona da Galécia, portanto, no noroeste da Península Ibérica, quer do ponto de vista político-institucional, com a afirmação do reino suevo, o reino cristão mais antigo e o primeiro, digamos, que se criou na Europa depois da queda do Império Romano, dinamismo do ponto de vista da organização da estrutura eclesiástica, exatamente com São Martinho de Dume, que terá sido o mentor do chamado paroquial suevo, ou Divisio Theodomiri, em que são referenciadas as circunscrições territoriais e as sedes das dioceses de todo o reino suevo, e também do ponto de vista económico, porque mantiveram-se as rotas comerciais com o Norte Atlântico, com as Ilhas Britânicas, com o Mediterrâneo, zona de Itália, Norte da África, extremo oriental Mediterrâneo. Portanto, o século VI é um século muitíssimo importante e é aquele que justamente faz a transição entre o fim do mundo romano, digamos assim, e a emergência dos primeiros reinos cristãos na Europa a partir do século VII e do século VIII. Portanto, é um período de não melhor nem pior que os outros períodos. É mais uma etapa da história, porque a história é dinâmica, não é suscetível de se arrumar, digamos, em gavetas, nem há períodos bons, nem períodos maus. Porque a verdade é que não é o buraco negro e o regresso da barbárie que a historiografia tradicional comenta, mas é sim um período de grande dinâmica socioeconómica, política, religiosa, etc., que tem em Dume, nas ruínas, o testemunho material justamente para esse período. O terceiro aspecto que eu queria referir é o relacionado com a transferência, digamos, social do conhecimento. Na verdade, sobre Dume, houve a oportunidade, enfim, há
centenas de publicações, de livros, especialmente sobre a figura e a importância da obra literária e canónica, digamos assim, de São Martinho de Dume. Há menos sobre as suas arquiteturas, digamos assim, ou havia menos, havia apenas algumas referências ao achado de uns capitéis, de umas sepulturas com mosaicos, etc. E, na verdade, nos 30 anos de investigação arqueológica, acabou por ser possível por produzir bastantes mais publicações, que trouxeram um conhecimento novo, publicações apresentadas, enfim, umas mais académicas, ou melhor, menos generalistas e, portanto, com um público mais restrito, mas também se produziram publicações para públicos generalistas. Portanto, ao arqueólogo foi solicitado, e a arqueologia é solicitada, que de facto também desenvolva capacidades de transferir o conhecimento para os vários públicos. Naturalmente que em primeira instância é sempre feito, e em primeiro lugar no mundo académico, ao nível das licenciaturas e dos projetos para o ensino, mas na verdade se nós queremos ganhar a comunidade, a sociedade, para que reconheça a importância e o contributo da arqueologia para o conhecimento histórico e para a qualificação, ao fim e ao cabo, da nossa identidade, da nossa memória, do nosso modo de vida, é necessário que a arqueologia também chegue aos outros públicos. E foi isso que fizemos, designadamente organizando visitas guiadas, produzindo visitas guiadas especialmente para as escolas, para os vários níveis de ensino das escolas do país, para associações culturais de defesa do património. Produzimos conteúdos expositivos acessíveis a todo tipo de públicos, para os mais exigentes, no próprio núcleo museológico estão codificados com QR codes, textos mais longos que as pessoas podem descarregar a partir do telemóvel. Para as pessoas com mobilidade reduzida, organizamos as rampas e eles podem circular e visitar, podem circular entre as ruínas. Para os invisuais, produzimos textos e conteúdos em braille, e também nos códigos, nos QR codes, os invisuais também podem descarregar os áudios e, portanto, podem aceder à história, ou melhor, uma espécie de storytelling, desculpa, podem aceder aos storytellings que podem acompanhar a visita, tendo os funcionários do núcleo museológico recebido formação especial para acompanhar os invisuais, para acompanhar as pessoas com mobilidade reduzida, etc. Isso deu-nos muita satisfação, porque isso foi, por um lado, o culminar do projeto, e, por outro lado, foi uma maneira de conseguir mostrar à população, especialmente à de Dume, que inicialmente estava com muitas reservas sobre os arqueólogos que tinham ido para lá bloquear o desenvolvimento e a renovação da sua igreja, acabaram por perceber que a sua paróquia, a sua freguesia, apesar do tempo excessivo, mas isso não é fácil resolver as burocracias que nos esmagam todos os dias, apesar do tempo excessivo, o resultado valeu a pena, e portanto hoje são eles que orgulhosamente levam os familiares, os amigos, a visitar aquilo que eles chamam as nossas ruínas, as ruínas de Dume. E esse é o resultado final que eu julgo que justifica a existência da atividade arqueológica, é a conversão das ruínas em monumento e elas serem apropriadas pela comunidade e, portanto, servirem para elas exaltarem e reivindicarem a sua identidade cultural e, por essa via, também reivindicarem uma vida melhor.
E julgo que foi um projeto foi um projeto de que eu muito me orgulho, entre muitos outros que temos vindo a desenvolver, e que teve, digamos, um epílogo feliz e que, portanto, me faz sentir bem com o facto de ser arqueólogo, que é um privilégio fazer aquilo que gosto e que espero que vocês também fiquem sensibilizados e procurem saber mais sobre São Martinho de Dume, sobre a arqueologia e levarem a sério os vossos professores quando dizem que vocês têm que estudar. Muito obrigado por assistirem. O sítio arqueológico de Dume e o seu território são um dos mais completos testemunhos da matriz de povoamento que caracterizou a periferia urbana bracarense até finais do século XIX e cuja origem remonta à época romana. É um território de ocupação milenar, conservando um importante conjunto de monumentos arqueológicos que testemunham as diversas modalidades de ocupação ao longo do tempo, configurando-se hoje como uma paisagem cultural de grande importância para o conhecimento dos processos históricos que informaram a evolução da cidade de Braga e da sua região. No espaço correspondente ao atual território de Dume, os mais antigos vestígios são os povoados de Cabanas e de Monte Castro, ocupados durante as chamadas Idades do Bronze e Ferro, no decurso do primeiro milénio antes de Cristo. É ao tempo da fundação da cidade romana de Brácara Augusta, nos últimos anos antes de Cristo, que se reconhece a estruturação de um novo povoamento ordenado pelo centro urbano. O espaço entre a cidade e o rio Cávado foi cruzado pela via Brácara-Astúrica, que ligava Braga a Astorga por Ponte de Lima e Tui, desenvolvendo-se nas suas proximidades e junto dos solos mais férteis diversas vilae e vici, como testemunham vestígios arqueológicos em Dume, Palmeira, Merelim e Santo Estevão o Velho. A vila romana de Dume, fundada no século I, seria propriedade de uma das mais influentes famílias de Brácara Augusta, como parece indicar o elevado número de inscrições aí recolhidas, entre as quais se destacam a de Proculeia Nigrina, sacerdotisa da província da Hispânia Citerior, e a de Camalus, filho de Melgaicov, sacerdote do culto imperial do Conventus Brácara Augustano. É também em Dume que se conservam os testemunhos materiais da existência de um cadastro romano na forma de cipos grumáticos, marcos graníticos, os quais se admite estarem relacionados com a propriedade da vila romana que se manteve ocupada até ao século V. É na periferia urbana de Braga, na qual o território de Dume se inscreve, que melhor se evidencia a nova topografia cristã que, a partir de então, passou a marcar as transformações da paisagem, pontuada por pequenos aglomerados populacionais, basílicas e mosteiros, articulados com as antigas vias romanas que saíam de Braga e que se mantiveram em uso até finais da Idade Média. Foi justamente à margem da antiga estrada romana que ligava Brácara Augusta a Lucus Augusti que dois dos mais notáveis bispos de Braga instalaram importantes mosteiros, o de Dume, no século VI, por iniciativa de São Martinho, e o de Montélios, no século VII, por iniciativa de São Frutuoso.
O primeiro adaptou uma vila romana pré-existente, junto à basílica consagrada a São Martinho de Tours. O segundo, junto ao qual o bispo Frutuoso fez edificar o seu mausoléu, foi consagrado a São Salvador. A partir de meados do século IX, com a expansão asturiano-leonesa, o território bragarense reconhece um novo enquadramento sociopolítico, restaurando-se a cidade de Braga em 873 por Afonso III das Astúrias. Em finais do século XI e inícios do século XII, em plena afirmação do condado portucalense, identifica-se já um povoamento perfeitamente estruturado em torno das paróquias. É ainda neste período que se desenha uma cintura defensiva em torno da cidade de Brácara, protegendo as populações das devastadoras, ainda que episódicas, investidas muçulmanas e ou normandas e vikings. Essa defesa faz-se, nomeadamente, com base na rede de Castra-Castela da região, muitos correspondentes a povoados fortificados castrejos e outros a fortificações alto-medievais, tipo castelos roqueiros. Implantaram-se estrategicamente nas colinas e montes dos relevos que pontuam o território, servindo simultaneamente para acolher as populações do vale e para controlar os mais importantes eixos de circulação viária, ainda as antigas estradas romanas. Relativamente a Dume, sabe-se que em 866 o bispo dumiense Sabarico se transferiu para Mondonhedo, na Galiza, devendo datar dessa época a extinção do mosteiro. Em 911, Ordonho II da Galiza mandou delimitar novamente o termo de Dume e confirmou a anterior doação ao bispo de Mondonhedo, feita em 877 por Afonso III. Dume viria a ser restituída à Diocese de Braga nos princípios do século XII, datando-se deste período a primeira reedificação da sua igreja, a par da implementação do culto do santo dumiense. Nos séculos centrais da Idade Média, o povoamento aumenta e dispersa-se, fixando-se novas estruturas territoriais, enquadradas de modo diverso por castelos, mosteiros e igrejas, servidos por uma nova rede viária que incorpora as principais vias romanas. É nesta época que, em Dume, como em toda a região do Minho, se consolida a paisagem do minifúndio, suporte de uma policultura intensiva que proporciona tudo o que é necessário à sobrevivência da população. Entre a cidade de Braga e o rio Cávado relevam a permanência da antiga via romana Brácara-Tude, agora reforçada na passagem do rio Cávado com a construção da poderosa ponte gótica de Prado. À saída da cidade, no limite de Dume, instala-se o Hospital de São Lourenço da Ordem para apoio aos leprosos. A Idade Moderna assiste à consolidação da estrutura de povoamento fixada nos séculos medievais e, ultrapassadas as crises dos séculos XIV e XV, Dume conhece um relativo aumento da sua população. Com aproximadamente 450 habitantes nos inícios do século XVI, passa para os 600 na segunda metade do século XVIII e atinge os 1.786 moradores nos finais do século XIX. Este crescimento está associado a progressos no domínio da saúde, da economia e da sociedade, como bem refletem as várias casas, quintas e capelas que então são construídas ou objeto de significativas remodelações. É no século XVIII que se edificam as capelas de São Sebastião, de Nossa Senhora do Rosário, de Nossa Senhora da Saúde, de Nossa Senhora da Conceição, de São João Batista e de Nossa Senhora das Angústias, as casas da Pereira, de Cabanas e de Mouquim e as quintas da Ordem, da Granja, de Santo António e de Lindoso, entre outras. Em meados do século XIX, Dume acompanha o desenvolvimento da indústria manufatureira de Braga, assinalando-se um expressivo aumento dos fabricantes de pregos, taxinhas.
Na transição para o século XX, alguns dos seus habitantes emigram para o Brasil, justificando o aparecimento do jornal quinzenário O Domiense, publicado em 1904 e 1905, com redação na antiga Rua Nova, atual 1º de Maio, especialmente destinado à população imigrada no Brasil. Os que regressam, bem-sucedidos, fazem construir palacetos no centro da freguesia, por todos conhecidos como Casas dos Brasileiros. Nas 2 últimas décadas, porém, Dum tem vindo a afastar-se da definição do espaço rural, pois a rede viária e de transportes públicos, o parque habitacional e os equipamentos sociais conheceram um apreciável crescimento, acompanhando o desenvolvimento da cidade de Braga, em cujo perímetro urbano já se insere. E é aqui, bem no coração do território domiense, sob a atual igreja paroquial e adro envolvente, marcando a sacralidade do lugar desde há mais de 1500 anos, que se conservam os restos arqueológicos da Basílica e Mosteiros Suevos, monumento nacional que pode ser visitado através do Núcleo Museológico de Dum. Em nome do PEN UFRJ, gostaria de agradecer ao professor Luiz Fontes pela excelente conferência. Curtam, comentem, compartilhem e sigam o PEN nas redes sociais.